sejam bem-vindos à Semana das Mamães. Eu sou Beatriz Azevedo, neuropsicóloga, psicóloga clínica, instrutora de Mindfulness, idealizadora do curso Massagem para Bebês e Crianças. E hoje a nossa convidada será Fabiana Sais, psicóloga clínica e instrutora de Mindfulness. E o assunto vai ser estresse infantil e o estresse das mamães também. Vamos lá? Olá, Fabiana, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui à nossa Semana das Mamães. Hoje a gente vai falar de estresse, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bia. Eu estou, assim, super feliz, porque eu adoro falar para mães, adoro falar sobre maternidade, crianças, então estou super feliz. Obrigada pelo convite. Por isso que eu te convidei, que eu sei que esse é um assunto que você domina, que você gosta de falar. Fabi, além de psicóloga, é mamãe também, né? Então, eu acho que a gente passa por esses dois lugares. E, Fabi, assim, criança tem estresse? Porque a gente imagina, a criança tem uma vida tão boa, não tem boleto para pagar, né? Só tem que estudar. Afinal de contas, criança também sente estresse? Ou isso é só de adulto? Então, o estresse, né, ele é sentido por todo ser humano. Então, a gente já nasce com um códigozinho, sabe, uma programação para que a gente sinta estresse. Por quê? Porque o estresse ele é importante para a nossa sobrevivência. Então, os bebês também precisam, né, sentir estresse. Inclusive, sabe aquele momento que o bebê chora pedindo comidinha, ele está com fome, então ele precisa ter um movimento, ele precisa ter uma prontidão para poder se movimentar. Então, ele precisa liberar cortisol, adrenalina, para deixar os músculos dele, e aquela gargantinha que a gente conhece bem quando começa a chorar, né? Então, é importante, então, o bebê sente estresse. Aí a gente pode falar, assim, intensidade de estresse não é igual ao nosso, mas sim, eles também sentem estresse. É interessante, a gente estava conversando agora há pouco, né, sobre o Le Boyer, né, que ele que preconizou aí o livro da Chantal e trouxe aqui para o Ocidente, e ele fala justamente isso, né, que a gente começa a sentir esse incômodo a partir do momento do nascimento. Então, dentro da barriga, tudo estava pronto, a sobrevivência estava garantida, né, comidinha na hora certa, a temperatura certa e tudo mais. A partir do momento que você nasce, todos os estímulos vêm e você ainda não sabe o que é fome, você ainda não sabe o que é ficar sozinho num berço, você não sabe o que é um espaço. Então, ele fala de uma descoberta da própria existência a partir desse incômodo. Eu vou me incomodando com o espaço e descubro o vazio. Eu vou me incomodando com algo que aperta meu estômago e descubro a fome. E aí eu descubro que a mãe ou alguém de fora vai trazer algo para mim à medida que eu choro. E aí a gente vai se constituindo, né, como uma pessoa, mas é através do desconforto. Então, isso que você está falando, a própria sobrevivência, né? Eu nasci, eu comecei a descobrir o que é uma fome, eu preciso comer, então é um incômodo, eu choro, aí isso vem e a coisa vai se construindo. Mas a gente pode até falar, Fabi, não só dos bebês, que eu acho que isso fica bem claro, mas crianças um pouquinho maiores, a gente pensa assim, uma criança na primeira infância, teria motivo para ter estresse? Então, o motivo sempre tem, porque desconforto, como você estava falando, né? O desconforto ele faz parte do processo de crescimento e de desenvolvimento, né, da pessoa. Mas o que eu queria era falar também, assim, é importante que as mães saibam o que acontece dentro, né, daquela pessoinha. Então, tem um cérebro em formação. Então, esse estresse que vai afetando, né, o ser humano, a criança, o bebezinho quando nasce, então, como eu falei, ele é importante porque ele ajuda a gente a se desenvolver. O que acontece é que quando a criança começa a ter um estresse crônico, né, então ela recebe várias influências do meio que vão
aumentando o nível de desconforto dessa criança, e isso vai causar o quê? Um dano cerebral para essa criança. Então, no primeiro ano de vida, a gente tem um aumento, né, da massa, tanto massa cinzenta, a matéria cinzenta quanto a branca, de 100%. Tem um monte de coisa acontecendo ali naquele cérebro, e que, quando ela recebe, né, influências do meio que vão causando muito desconforto, acaba afetando a maturação e o desenvolvimento cerebral. Então, a gente não nasce pronto, né? O cérebro, inclusive, é uma dos últimos órgãos a ficar pronto, que vai ficar pronto lá pelos 20 e poucos anos. Né? Tudo que acontece é importante a gente entender que tem desencadeia algo no cérebro. Então, a gente vai se formando como indivíduo por essa história genética que a gente já carrega e por essa influência do meio. Então, sim, quando as crianças começam a ser negligenciadas, ter, por exemplo, pais com práticas parentais antissociais, que é uma supervisão o tempo todo em cima da criança, ou então não fazer supervisão nenhuma, que é uma negligência ou permissividade, agressão física, verbal, né? Ou mães que às vezes estão tão cansadas e estressadas que acabam deixando a criança chorar, porque o choro também causa estresse na mãe, né? Que é importante também, porque se a gente não ficar estressado, a gente não tem um movimento de ir lá atender a criança. Então, essas situações que às vezes as mães e as pessoas falam assim, eu não vou lá atender o tempo todo meu filho, porque ele vai ficar mimado. Gente, então, o que acontece quando a gente acaba não atendendo algumas necessidades importantes, e são necessidades emocionais, ou são necessidades de sobrevivência, como a própria alimentação ou a temperatura do corpo, a gente precisa cuidar. Então, esses não atendimentos a essas necessidades vão causar, sim, um estresse, que é diferente de pagar um boleto, mas é uma questão importante para a sobrevivência dessas pessoinhas. É interessante isso, Fabi, que você está falando, acho que a gente já vai entrar nesse assunto de necessidades, porque uma coisa que a gente estava falando do estresse positivo, aquele que te leva para um desconforto e te impulsiona a fazer algo, né? Para você sobreviver, viver, se movimentar. Então, acho que o estresse tem muito a ver com isso. E o que você fala aí de um estresse crônico, que já é uma repetição, às vezes, de necessidades não atendidas, ou um trauma que essa criança pode passar, né? Um trauma, um acidente, uma separação, uma perda, né? Que isso é uma doença muito recorrente, isso tudo causa, né, o estresse, como também duas coisas que você disse, que é o excesso, a superproteção, né, então a gente vai, depois eu vou querer que você responda qual é a diferença em atender as necessidades e superproteger, que eu acho que isso é bem importante, e também a falta de regras. Então, assim, eu não super protejo, mas o meu filho não tem regras. Ele come a hora que quer, ele toma banho se quer. Então, fica aquela coisa muito solta também, que para a criança, às vezes, ela fica perdida e, por incrível que pareça, pode causar um estresse, né? Hoje em dia eles estão mais em casa, né? Mas a questão da escola, hoje um pouquinho maiores, aulas online, como é que eu me porto, então são vários estímulos, às vezes, que elas não conseguem lidar. Então, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro essa, qual é a diferença entre superproteger e atender as necessidades? E a segunda, você citou, que é bastante importante, o estresse da mãe. Ainda mais essa situação que a gente está vivendo, de pandemia, todo mundo em casa, isso tem aumentado muito, né? Assim, os papéis dessas mães, né, que tem que se virar profissional, tem que ser professora, tem que ser mãe, cozinheira, faxineira, porque não tem, né, aquela estrutura de ajuda que se tinha antes. Então, como que a gente concilia, né, o estresse da mãe com o da criança, para não chegar nesse lugar que você falou, de agressividade? É complexo, né, Fabi? Então, são duas questões. É bem complexo mesmo, né? Então, assim, deixa eu tentar falar um pouquinho da história da mãe, né? Então, quando ela
A mãe, inclusive, quando ela está grávida, então, na gestação, no último mês, tem um aumento do pico de cortisol, que é esse hormônio do estresse. Inclusive, olha só como o cortisol ele é importante, porque ele ajuda a formação do pulmão da criança. Então, como ela não está ainda pronta, tanto que algumas pessoas que falam, eu acabei tendo minha filha antes do tempo, eu tomei lá no hospital cortisol, que era para amadurecer o pulmão das crianças. Então, ok, então a gente tem esse preparo. Mas quando a mãe está ali cuidando, pensando, ela está imaginando que vai ser uma criança de um jeito, tem uma expectativa, tem desejos com relação àquela criança. No dia a dia, a hora que ela chega no mundo, a criança, então ela vai começar a solicitar e demandar muito da mãe. A mãe começa já a maternidade muito cansada, porque o ato de amamentar, inclusive, ou se ela não está amamentando, mas cuidar da criança é muito cansativo. Então ela já tem um cansaço físico. E aí as preocupações com relação, será que meu filho tá bem alimentado? Será que ele está dormindo bem? Então a gente aumenta as preocupações aqui mentais. Então esse aumento de preocupação mental, essa carga mental e física pode levar a mãe a um burnout parental, que é um estresse elevado. Quando ela chega nesse ponto, é como se entrasse em um ciclo, porque ela vai ter mais dificuldade em cuidar da criança, a criança também vai se estressar, vai solicitar mais, e então o que é necessário é cuidado, então que ela possa solicitar ajuda, porque às vezes ela também nem se dá conta, ou que ela tem permissão para poder ficar cansada. Tá tudo bem, as mães, elas têm sim que solicitar a rede de apoio, então que seja qualquer pessoa. Essa ideia de que a gente, super poderosa, a gente não precisa dos outros, é muito ruim e prejudicial para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar e dos nossos filhos. Então, esse é um primeiro passo. Então, a mãe cansada, a mãe esgotada, ela pode ser um fator de risco para essa criança desenvolver, né, um estresse crônico. Então, e aí ela pode começar também por estar cansada, não, deixa, a criança um pouquinho maior, né? Então ela começa a ser mais permissiva. Quer ficar no eletrônico? Fica. As regras começam a não ter mais aquele, não é controle, mas aquela supervisão. Porque, lógico, as crianças elas vão querer fazer de um jeito delas, mas elas não sabem como é o jeito. O que é importante? Elas querem simplesmente fazer o que dá prazer. Elas não têm um cérebro pronto, elas não têm essa condição de tomar decisões por elas. Só que quando ela não tem um adulto ali, né, conduzindo essa criança para a vida, começa a desencadear uma insegurança. Então é interessante que falta de rotina, permissividade, gera uma criança insegura, porque ela fala, opa, e aí, para onde eu vou? Né? É importante, sim, tem um ciclo de um que a gente chama de porto seguro, em que eu cuido do meu filho, eu dou atenção para ele, aí ele se sente seguro para ir para o mundo, aí ele vai para o mundo. O que significa ir para o mundo? É dar os primeiros passos, é fazer coisas que no desenvolvimento dele são de risco. Pode ser ir lá, alcançar a mãozinha para pegar um brinquedinho. Então, ele vai. Aí, se acontece alguma coisa, ele caiu, ele se machucou, ele se sente seguro para voltar para essa mãe, porque essa mãe é previsível, ela vai acolher. Então, ele passou um estressezinho ali, ficou ali, sentiu medo, e aí ele volta. Então, ele se sente seguro, ele vai crescer sabendo que é possível sentir medo, ir para o mundo, né? E tudo bem, e volta, opa, eu sei que tem alguém para me acolher. E quando ele vai crescendo, tendo essas experiências, ele também vai aprendendo a se auto-acolher, auto-cuidar. Então, isso é muito saudável. Então, esse seria um processo de desenvolvimento mais seguro, saudável. Então, o que acontece é que, às vezes, as mães e os pais não estão se dando conta de que
por conta de um cansaço ou de um piloto automático, eles não estão sendo coerentes, consistentes, e aí fica tendo problema para hora de comer, hora de dormir, aqueles problemas comuns que as mães costumam relatar, né, Bia? Uhum, então, eu acho que às vezes a gente se perde nesse meio, né? Nas necessidades do nosso filho e nas nossas próprias necessidades, né? Eu acho que a maioria das mães se perdem nas próprias necessidades. E aí acabam tendo dificuldade também de enxergar a necessidade do outro. Porque se eu não consigo enxergar as minhas, como é que eu vou enxergar isso no outro, não é, Fabi? Eu acho que a gente aprende que é meio egoísta. Não, você não tem, você é mãe, você tem que se doar. Mãe é doação, né, total. Eu acho que não é bem disso que a gente está falando, né? Não é só, de um caminho de reciprocidade, né? Onde realmente eu olho para dentro de mim, então vou perceber as minhas necessidades e vou entender que aquele outro ser humaninho também tem necessidades e vou entender as necessidades dele, mesmo que nem sempre eu possa atendê-las. Nem todas as necessidades a gente pode atender, não é, Fabi? Então, acho que talvez, nesse momento da regra, como você disse, como a criança tem uma necessidade de jogar videogame em vez de fazer a aula, ou ela tem isso é necessidade ou desejo, né? Ela tem uma necessidade de comer a sobremesa e não a refeição, né? Ali no horário. Isso é uma necessidade ou um desejo? Então, tem uma diferença aí também, não tem? Tem um psicólogo americano, Jeffrey Young, que ele desenvolveu a terapia do esquema, e é muito legal. Que ele diz o seguinte, então ele enumera 5 necessidades emocionais. Então, sim, a gente tem as necessidades fome, fisiológicas, né? Isso é fácil da gente identificar. Mas e as outras necessidades? Como você falou, Bia, por exemplo, a criança tem uma necessidade de brincar. É uma necessidade? Não é? É porque ela é mimada, então ela quer só ficar brincando. Então, na verdade, nós temos uma necessidade de valor, de se sentir valorizado, então de reconhecimento, uma necessidade de limite super importante. O ser humano, ele precisa, assim, para ele se sentir seguro. Então, veja que a gente, numa sociedade, a gente vive cercado de regras e normas para a gente poder viver bem. A gente até pode não concordar com uma ou com outra, que faz parte, mas essas normas e essas regras ajudam a gente a viver mais seguro. Eu sei para onde ir, eu sei o que, dá uma previsibilidade. Também de entretenimento, de diversão. Isso é uma necessidade, sim, do ser humano. Então, a criança tem essa necessidade. Então, na maior parte das vezes em que a criança entra em conflito, é quando não tem essas necessidades sendo atendidas. Então, o que a gente precisa é identificar, em alguns momentos, lógico, que a criança, hoje, nesse período, ela está sendo cerceada dessa necessidade de brincar, e o que acontece? Então, ela vai reclamar mais, ela vai sentir, ela vai sofrer mais. Então, o sofrimento, ele causa um estresse, ele desencadeia, sim, o estresse. Então, a gente precisa, né, equilibrar e olhar todas essas necessidades de acordo com o contexto também, isso é importante. Então, como é que a criança está sendo, né, olhada? Como você falou, Bia, às vezes é difícil para a gente ver as necessidades das crianças, porque o que eu ouço e eu também recebo no consultório é que a maior parte das mães não estão cuidando delas mesmas, não estão conseguindo. E não é falar, tá bom, eu não tenho tempo. Como é que eu organizo o tempo? Porque na hora, inclusive, de tomar um banho, por exemplo, que poderia ser um momento calmo e tranquilo, elas dizem assim, não, mas aí tem alguém me chamando, tem 5 minutos, né? Na hora que você entra no banho, talvez você ter 5 minutos, já pode ser um momentinho só seu, né? E aí descobrir na conexão também, nas interações com as crianças, de ter momentos mais prazerosos,
E não só de tô cansado, não consigo mais fazer, e olhar bem. Então, como que a gente cuida de estresse, né? Burnout parental, estresse crônico com as crianças? É cuidando, aumentando momentos prazerosos, melhorando rotinas, aumentando as redes de apoio, atendimento. Eu não sei se eu devia falar isso, mas eu já estou falando o que a gente pode fazer Não, para pode falar. cuidar. E porque isso, a gente precisa mudar, porque o que a gente faz não está funcionando e está causando sofrimento, a gente precisa sair de um automatismo, que talvez é isso, a gente não percebe, está indo no automático, então precisa dar uma parada para olhar as coisas que estão acontecendo ao redor, né, Bia? Fabi, o que as mães mais falam, assim, agora, nessa situação pandêmica e tal, é não ter essa rede de apoio por N fatores, né? Não poder ter uma ajudante em casa, às vezes porque está com medo, né, do vírus, uma avó que ajudava a cuidar, então não pode ajudar. Então, algumas mães que também cuidam sozinhas, né, que não tem o parceiro. Então, é uma situação atípica também, né, que eu acho que aumentou esse estresse que você está dizendo, esse estresse das mães, né, e essa dificuldade de achar. Você tem alguma dica para essa situação, Fabi? Você também deve estar ouvindo bastante isso no consultório, né? Não, tem sim. A gente precisa né, rever o que a gente tinha, não tem mais, o que está acessível. Então, para a gente pensar, né, o que seria uma rede de apoio? Precisa ser uma rede física, alguém que está ali ajudando? Às vezes, uma rede de apoio pode ser eu buscar receitas mais práticas para fazer, para congelar, para facilitar o meu dia a dia. Aqui estou dando só exemplo. Eu pegar o telefone e ligar para uma amiga para poder falar e, puxa, como está difícil, se sentir ouvida, ter alguém tendo um sentimento de acolhimento, então, isso é super poderoso, isso ajuda muito. Então, às vezes você não tem lá alguém te ajudando nas atividades, às vezes rever, né, a exigência que a gente tem de uma casa organizada, arrumada e tão limpinha. Então eu posso, sabe, ir revendo isso. Não preciso fazer do jeito que eu fazia, eu posso me reorganizar, colocar, mas incluir as crianças para participar também de acordo com a idade. Como é que ela pode me ajudar aqui a desenvolver cooperação, que também isso é incrível, a gente aproveita muito os momentos difíceis de conflito para gerar aprendizado, tanto para a gente quanto as crianças. Então, talvez, sei lá, mulheres que sempre tiveram uma ajudante diminuiu a quantidade de dias ou não tem mais, e as crianças nunca precisaram fazer, opa, vamos lá, é possível. É dobrar uma roupa, é arrumar a cama, é ajudar numa louça. Crianças pequenininhas podem já começar a guardar a louça. E aí a gente precisa, as mães precisam de uma coisa também importante, aumentar a tolerância. Por quê? Porque se eu coloco meu filho, ou eu peço para o meu marido fazer, deixa eles fazerem do jeito deles. Do jeito porque assim, deles. não ficou bom. Aí pede para a criança arrumar, não. Aí ficou horrível, não tá bom. Aí gera mais estresse. Então, assim, vamos ser mais flexível e tolerante, confiar que cada um tem um jeito de fazer, que nunca vai ser do seu jeito. Eu acho que isso já pode ajudar muito, né, Bia? Então, pode ajudar mesmo. Eu acho que é isso, é envolver todo mundo nessa e colocar. Uma coisa que eu aprendi com o tempo é saber se comunicar também. A gente também saber falar da nossa necessidade, né? Porque às vezes você fala para o filho, guarda esse brinquedo, eu quero que você guarde os brinquedos, mas você não explica. Às vezes para ele tá super legal. Aqueles brinquedos espalhados é um legal aquilo, né? Por que você quer que eu guarde? Então, você poder falar, assim, eu preciso que você guarde os brinquedos porque eu fico estressada de ver brinquedo espalhado. Você falar que é você, assim, eu fico triste, ou eu fico estressada, eu tropeço nas coisas na hora que eu passo, então uma necessidade é minha, né? De repente não é sua, mas é minha, você pode, por favor?
guardar, porque isso me causa um desconforto. Então, a gente aprender a se comunicar, de certa forma, o filho também vai aprendendo, né? A, de repente dizer, mamãe, né, eu preciso que fique assim agora, né? Assim, bagunçadinho, depois eu guardo, sei lá. E pode ser, né? Porque deu essa hora, tem que estar tudo arrumado. Às vezes a gente fica muito escravo, né, dessas regras. É isso que você falou. Nessa situação que a gente está vivendo, a gente teve que reinventar algumas coisas. A criança não ir para a escola foi um grande caos, né? Porque é uma rede de apoio. Hoje a escola é uma rede de apoio, né? Para algumas mães, tudo, né? Porque a criança fica o dia todo para você trabalhar, está fazendo home office, fica aquela situação. Então, realmente é difícil. Então, poder falar das suas necessidades. Eu estou trabalhando agora. Agora, eu preciso trabalhar. Então, poder falar isso para a criança, não atender a toda hora também, porque ela sabe que você... Não é que você está deixando de atender uma necessidade, você não vai atender aquela hora. E uma coisa que você falou bem importante, a criança vai sentindo que você está ali, né? E que aquilo, de alguma forma, se for uma necessidade mesmo e não um desejo, vai ser atendido, que isso é um lugar seguro, mas que não necessariamente é na hora que ela quer, porque senão a gente fica, né? Como é que é? Fast food, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí a mãe se coloca em vários papéis, como a gente está falando, é professora, é recreadora, é educadora, é cozinheira, e está em casa, quer fazer uma série de coisas. Não, né? É isso que é possível. Né? Eu acho que aí a gente talvez consiga um lugar que não é o ideal, né? Aquele que a gente idealizou, como você disse, quando a criança nasce, a gente idealiza a mãe que a gente quer ser, e aquele pequeno ser como ele vai ser, e normalmente não é bem assim, né? A criança não vem com manual de instruções, a gente vai aprendendo com eles, à medida que eles crescem, a gente aprende também a ser mãe, né? Ninguém sabe, né? Assim, eu sei. E ser mãe daquele filho, também tem isso, né? Daquele filho. Verdade, eu sempre falo que todos os filhos são filhos únicos. Filhos únicos, é verdade. Todos, né? E então, a gente, às vezes o que funciona para um também não funciona para outro, quem tem mais de um filho. E isso às vezes as mães vêm com um sentimento assim, de fracasso, porque fala, puxa, onde eu estou errando? Até fiz com meu outro filho, funcionava, então o que eu estou errando aqui? Não é um erro, mas é que é uma outra criança, às vezes a gente vem com a mesma, né, atitude e é diferente. Então, um tem as mesmas necessidades, mas um pouquinho mais, outro às vezes um pouquinho menos, e assim vai, né? E aí você falou uma coisa que é importante, nenhuma mãe é professora, é enfermeira, a gente não tem esses conhecimentos. Então, eu acho que, por uma questão cultural, a gente veio tentando dar conta de tudo e esse peso, essa responsabilidade, queria que todas as mães tirassem das costas. Você não vai ser professora, você não vai dar conta de fazer, né, as atividades, principalmente as mães com filhos pequenos, que estão sendo muito demandadas. A mãe com filho pequeno, mais de um filho, e trabalhando home office, então é muito difícil. Às vezes ela fala para a criança, não vem aqui, que eu estou trabalhando, ela dá o limite. Só que o problema é que a criança ela vai vir mesmo, porque para a criança, ela ver a mãe lá e fala assim, minha mãe está aqui, como ela... É difícil, não está disponível. Assim? Né? Ela está presente, mas não está disponível. E com filhos pequenos, dá para você se trancar numa sala e ficar lá fechado e falar, fiquem aí, se virem. Então, realmente, falar, talvez eu vou ser interrompida. Mas vim com que eu falo, dá para ser firme, sem precisar explodir. Porque algumas mães, às vezes, quando elas estão calmas e tranquilas, o que elas fazem? Ai, filho, agora a mamãe não pode. E aí elas não conseguem vir com uma firmeza e falar, dando um limite. E esse limite vem, às vezes, quando ela já está, assim, super esgotada. Então, a maior parte das mães que fazem coisas, agem de uma maneira que elas se arrependem, é num pico alto de estresse, que é uma resposta automática a um
um evento estressor, que às vezes é o filho, que sendo que de manhã ele já tinha vindo lá fazer a mesma coisa, e aí a criança fala, ué, mas tem hora que eu venho, ela tá brava comigo, tem hora que eu venho, não tá, né? Então, é importante manter uma coerência. Eu queria só falar uma outra coisa também que eu achei bem bacana, que a gente poder comunicar é muito bom. E aí a gente precisa fazer algumas adequações da nossa comunicação. Porque às vezes a gente faz um pedido dando uma ordem. Tem coisa que é uma ordem, que tem que ser feita. E a gente vem e fala assim, por favor, você faz. Quando você fala, por favor, você faz, você está fazendo uma pergunta. A resposta pode ser sim ou não. Então, não, com certeza. Se você faz a pergunta, não é porque você foi educadinha na pergunta, mamãe querida, que o seu filho pode também ser educado. Não, mamãe, muito obrigada, não vou fazer isso. E agradeço por você ter sido tão educada comigo na pergunta. Então, tem 3 coisas importantes. A gente tem vezes que a gente está dando uma ordem, a gente está fazendo uma sugestão ou um pedido. Então, seja clara quando você estiver fazendo essas 3 coisas, né? Às vezes, com os meus filhos, eu venho e falo assim, gente, arruma a mesa aqui, por favor. Aí, daqui a pouco, alguém vai lá, não, mãe, agora não dá, daqui a pouco. Gente, todos vamos jantar juntos. Aí eu falo, gente, desculpa, a mamãe falou errado. Não é um pedido, é uma ordem. A mesa tem que ser arrumada aqui. Fulaninho, vem e arrume agora a mesa. E aí vai definindo essa comunicação, né? E eles vão entendendo também o que é isso, qual que é o tom. Então, é importante essa conexão, né? Cada mãe conhece o seu filho, né? E o que você falou é bem importante, não tem uma regra que é fechadinha para todos, né? Nem dentro de casa. Eu tenho 2, você também tem 2, você sabe que não funciona igual, né? O que se aplica a um não se aplica a outro. Então, essa conexão mesmo que a gente vai ter, de entender a necessidade desse, que não é igual à necessidade daquele, né? Às vezes eu dou broncas coletivas em casa, que é assim, eu vou chamar a atenção de um, eu falo vocês. E aí eles reclamam, né? Mas mãe, eu não fiz nada. Eu falo, não, é que já fica servindo de exemplo. Eu sei que você não fez, mas é que eu já estou aproveitando a palestra, porque assim, ó, e assim, tá certo, tá errado, não sei, mas é o que é possível, né? Naquele momento você aproveitar. Então, eu acho que se humanizar também. Mãe é ser humano, gente. A gente não faz... E nem mãe psicóloga, né, Fabi? O meu filho vai na psicóloga. Eu não sou psicóloga de filho, não. Ele vai na psicóloga. Assim, aliás, é ótimo, não? Aliás, assim, eu descobri coisas, né, da minha maternidade, e é porque minha filha estava fazendo terapia. Então... me ajudou a ver algumas ações minhas que, para ela, né, estava causando um desconforto. E, assim, até vou voltar numa coisa que você falou, que eu acho que eu não respondi, a questão da superproteção. Eu sempre fui uma mãe que quer cuidar de tudo. Então, às vezes, né, essa superproteção faz o quê? Tira, né, na verdade, deixa de atender. A gente não atende a necessidade dos nossos filhos, que eu esqueci de falar que uma das necessidades emocionais importantes que é a necessidade de autonomia. Então, se eu faço, né, e eu sempre também fui aquelas mães, hoje eu já fui aprendendo muitas coisas, né, porque conforme eu fui aprofundando o meu estudo, meus filhos foram crescendo também. Então, sim, a já tinha passado. Pontos aí foi até bom, porque eu tenho uns cases que eu uso de exemplos deles. Né? Gente, pode falar isso? Posso compartilhar isso? Então, essa necessidade de autonomia é importante. Quando a gente super protege, a gente quer, eu sou uma mãe maravilhosa, eu faço tudo para os meus filhos. Só que quando eu estou fazendo tudo, o que está acontecendo? Quando ele vai para o mundo, ele fica inseguro. Porque ele fala, e aí? Quer dizer, o que eu faço? Ou quando, sabe, todas as mães querem que os filhos, falando, para eu não ter estresse, eu quero que os meus filhos me obedeçam, façam tudo o que eu gostaria. Eu não conheço nenhuma criança assim, tá? Mas que bom. Que bom. Sabe por quê? Porque aquelas crianças que seguem muitas
muitos comandos dos pais, eles crescem inseguros e quando vão para o mundo, eles sempre precisam de alguém falando o que tem que ser feito. Então pensa, né? Aquela a pessoa que chega numa empresa falando, eu só funciono com prazo, eu preciso sempre ter um chefe. Né, vai num relacionamento, precisa da pessoa que está, né, o par, dizendo o que ela tem que fazer. Isso é muito ruim. Então, até isso, o nosso desejo de ter filhos obedientes não é saudável para o desenvolvimento social dele, inclusive. Gera insegurança também. Então, olha só, esse mundo é muito amplo, né? Então, sim, olhar as nossas necessidades já é um primeiro passo de você estar menos estressado, você vai se acolher, você vai cuidar melhor de você, e você vai ter esses picos, né, com menos intensidade. Na verdade, você não vai chegar no pico de estresse para fazer coisas que você se arrependem, que aí é que gera todo o conflito no dia a dia, né, Bia? Ah, e é isso, Fabi. Ficaria aqui conversando horas aí com você, tão bom, né? A Fabi, gente, ela trabalha com mindfulness, né? Também, assim como eu, e tem uma especialidade aí bastante voltada para parentalidade, para mindfulness, para crianças. Então, ela sempre gostou dessa fatia, né? E entende muito disso. Tá aí no Instagram, vou deixar o Instagram dela aqui. Está em YouTube também, Fabi? Eu tenho, mas tem pouquinhos vídeos lá, inclusive recentemente eu coloquei, fiz um sobre sono também, com uma neurologista me falando. Né, começando nessa vida. Assim. Então vou colocar aqui o Instagram para vocês Fabiana acompanharem ela. Fabiana Sais, e aí a gente vai acompanhando o trabalho dela também, que é muito legal. Inclusive, no curso de Chantala, eu fiz um bônus lá de meditação para criança, né? Para a hora de dormir e tal. Já até distribuí para alguns pacientes meus, eles super aprovaram, falando que ficou legal. Então, vou colocar um bônus aqui de meditação para criança, porque a criança também pode meditar, né, Fabi? Pode, deve, é muito bom. Né? Às vezes a gente imagina que não cabe, que não vai, mas eles adoram, né? Assim, adora. Tem um paciente minha que até pede, manda para mim, Bia. Assim, então, às vezes a gente subestima isso deles, eles curtem, né? Então tá bom, minha querida. Muito obrigada, viu, por esse bate-papo, amei, assim, espero que a gente tenha próximos, né? Próximas semanas aí, né? Essa semana das mamães, nós vamos fazer outras semanas. Um beijo, muito obrigada, querida. Obrigada.